Tinha 29 anos quando se tornou conhecida em Masterplan, o reality show da SIC, em 2002. Gisela Serrano está de volta à televisão para uma conversa com Júlia Pinheiro. Além de ter recordado a sua participação no programa, falou também da morte dos avós e posteriormente do namorado, João. Gisela recorda o momento em que uma das concorrentes tocou no nome do avô, tendo chegado a afirmar: "O teu avô deve estar a dar voltas no caixão por ter uma neta como tu", situação que foi bastante complicada de superar pela mulher furacão. "O meu avô foi o meu pilar. Morreu uns meses antes do programa começar", refere aquela que ficou conhecida por mulher furacão. Gisela chega mesmo a confessar que na altura ficou chateada com a produção do programa, uma vez que pensava que a experiência iria retratar a sua vida durante 24 horas e tal não aconteceu. "Ele morreu uns meses antes do programa e na altura fiquei muito chateada com a produção porque pensava que o programa ia ser a minha vida sobre 24 horas. Como ele tinha morrido há pouco tempo, eu tinha aquele ritual de ir ao cemitério desabafar. Estava ali horas se fosse preciso. Falava muito com ele porque foi com a morte dos meus avós que tive de crescer mais e crescer assim de repente não foi fácil." Zelinha, nome pelo qual era tratada pelo avô, revelou que passava as férias com os avós em Albergaria, local de onde era natural a avó, e foram precisamente estas duas pessoas que acompanharam no seu crescimento. A avó morreu engasgada com um pedaço de chouriço pouco tempo após a morte do avô. Gisela vê a avó perder a vida nos próprios braços. "Tudo aconteceu num jantar que a mãe, Dilar, deu em casa. Estávamos a jantar em casa da minha mãe e a minha avó começa a engasgar-se depois de comer um rodela de chouriço. A ambulância demorou muito tempo a chegar. Ela levou 6 injeções para recuperar e acabou por morrer nos braços", conta. Como na altura Dilar trabalhava na área da saúde, apercebeu-se de imediato o que se estava a passar. "A minha mãe entrou em pânico, apercebeu-se logo da gravidade do que se estava ali a passar. Foi tudo muito rápido." Gisela conta ainda que um dos sintomas das pessoas que morrem engasgadas é não conseguirem controlar a bexiga e fazerem xixi. "Perdeu o controle total e caiu-me neste braço. Comecei logo a gritar: não me deixes, a avó não estava preparada para uma morte assim. É a coisa pior que o ser humano pode sentir, é perder uma pessoa que ama, embora soubesse que já não havia nada a fazer." Gisela ainda chegou a dar umas chapadas para tentar acordar a avó. Ela acaba por abrir os olhos, olha para a minha mãe e deita uma lágrima e depois olha para mim e já não consegue reagir e fazer-me uma festa na cara. O braço caiu-lhe. Gisela continua: "Nós nunca estamos preparados para uma morte de um parente próximo, mas parece que quando vemos uma pessoa debilitada no hospital acabamos por nos habituar. Agora quando é assim de repente é mais complicado." Perdeu o namorado num acidente poucos meses após a morte da avó. A vida de Gisela volta a ser atormentada pela morte. João, o namorado da concorrente de Masterplan, perde a vida num acidente de automóvel. "Esse ano foi o caos para mim", confessa. Gisela assume também que gostava bastante do João e que o pai deste o fazia lembrar o próprio avô. A vida de Gisela parecia não ter solução, tanto que a mesma chega a assumir não ter tido vontade de viver naquela altura. A revolta era tanta que Gisela já não cuidava de si, já não tinha força para viver. "Estava tão revoltada que eu olhava para mim e via-me no espelho. Via a minha magreza, as minhas olheiras e dizia: eu não quero ser assim. Olha naquilo em que te estás a tornar. A tua mãe e o teu irmão ainda estão vivos." Isso acabou por ser uma terapia que todas as pessoas que estão a sentir uma mágoa ou uma tristeza que se olhem ao espelho e que vejam a verdadeira pessoa, porque eu já não gostava de mim porque queria morrer também. Olhando para o espelho pensava que ainda tinha a minha mãe, o meu irmão e os meus amigos. A mãe, Dilar, sempre foi um pilar, embora sempre se tenha mostrado muito forte quando aparecia em televisão. A mãe de Gisela, Dilar, acabou por sofrer muito com a morte da mãe, uma vez que esta sempre foi o seu grande pilar. "Eu não podia chorar ao pé da minha mãe, ela é mais sensível do que eu. A minha mãe perdeu o grande amor da vida dela, que era a minha avó. Era o seu pilar." Gisela Serrano é casada com Nuno desde 26 de setembro de 2015, data escolhida em homenagem à avó que perdeu a vida nesta data, anos antes.